Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Muito bom ter a tua presença aqui no nosso terceiro dia do Data Talks Brasil. Muito obrigado pela presença. Agora eu quero chamar aqui o Bruno e o Jefferson, que vão dar início aqui à apresentação. Olá, Bruno. Olá, Jefferson. Prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E, bom, agora é com vocês, nós vamos deixar aí o palco de vocês, sintam à vontade. Ao final, a gente vai voltar para trazer algumas questões, ok? Muito obrigado. Fala, Marcos, bom dia. Bom dia, pessoal. Fala, Marcos, bom dia, Bruno, bom dia a todos que nos escutam, nos assistem. Vamos lá, vamos começar? Bora, Bruno? Bora. Bom, primeiro aqui a gente vai fazer uma breve apresentação, né, de quem nós somos, né, para quem não nos conhece ainda. Eu sou o Jefferson, eu trabalho no Albert Einstein há quase 3 anos. A gente vem numa jornada de democratização de dados, de estruturação dos dados da instituição, e eu venho atuando fortemente tanto na parte de governança de dados, puxando essa frente dentro da instituição, e na parte também de data coach, que é orientando de fato as áreas para que elas possam tomar decisões através de dados. Falando um pouquinho, né, de como que a gente vem se organizando, né, então, desde 2016, o Einstein começou de fato a investir fortemente em Big Data, e a gente criou de fato um hub, né, um centro de excelência de Big Data dentro da instituição. Fizemos diversos benchmarks em grandes empresas no Brasil e até hospitais fora do país para poder de fato consolidar esse modelo, né, e definir de fato como que a gente iria atuar. A partir de então, em 2018, em 2019, a gente teve aqui a criação do CDO, com a chegada da Andrea Suma, e a minha chegada também, né, e iniciamos ali uma construção de uma carreira de dados dentro da instituição. Então, como que a gente identifica os potenciais técnicos, como que a gente identifica os diferentes profissionais, né, dentro da instituição que atuam com dados e cria, de fato, uma comunidade, né? Então, em 2020, 2021, a gente criou essa comunidade, né? Então, a gente tem agora um mapeamento de mais de 60 pessoas que atuam somente nas áreas, né? A gente atua hoje no modelo Hub and Spoke, então a gente tem um hub central de Big Data, né? E a gente tem os spokes, que são diversas áreas, diversos profissionais de dados atuando dentro das áreas de negócio para ajudar na tomada de decisão. A gente entende que a tempestividade que a gente tem hoje para tomada de decisão, ela é muito alta, a gente não pode, de fato, centralizar, ter só um núcleo centralizado e filas de demanda. A gente precisa respirar cada vez mais o negócio, estar dentro do negócio, entender os processos, para, assim, conseguir gerar os melhores insights e ajudar, de fato, na tomada de decisão no dia a dia, nas áreas de negócio. Pode passar, Bruno. Isso aqui, né, falar um pouquinho da parceria com o AppData. A gente começou com essa parceria em 2019, né, então o Marcos e todo o time do AppData vem apoiando a gente toda na parte de treinamento, né, com a nossa comunidade, em toda a parte de capacitação do nosso time. Então, aqui foi a primeira foto que a gente teve, um primeiro workshop que a gente fez ainda lá em 2019, né, e no ano passado a gente já começou, de fato, a treinar e capacitar nossos analistas, nossos consultores e cientistas dentro das áreas que atuam dentro das áreas de negócio, dentro do Hub também, com o NIME. E agora eu acho que eu passo a bola para o Bruno, ele vai contar um pouquinho, né? O Bruno, ele atua nos nossos spokes, que é do centro cirúrgico, né? Então, ele está sendo linkado conosco no Big Data, mas ele atua diretamente na área, e ele vem utilizando bastante o NIME e ajudando bastante na tomada de decisão dentro da área de centro cirúrgico. Vai lá, Brunão, com você. Bora. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Primeiramente, eu queria me apresentar breve. Eu sou o Bruno, né? Eu sou consultor de dados e analytics no Einstein. Eu entrei no Einstein no final, metade para o final de 2019. Eu sou um apaixonado por dados, né? Quem me conhece sabe que o quanto eu gosto do tema, o quanto eu gosto de me aprofundar no tema e de discutir coisas relacionadas a dados, data science, né? E dentro do hospital, eu atuo dentro desse spoke da cirurgia, né? Conforme o Jefferson comentou. E eu sou responsável por uma área de Applied Analytics dentro da cirurgia que a gente chama de IEABA, né, dentro do hospital. E o nosso papel fundamental é não ser somente um gerador de dados e de volumes para o hospital, né? A nossa ideia é justamente aplicar o Analytics para poder gerar insights, né, e tomada de decisão mesmo, e não somente report. Vou contar para vocês um pouquinho da nossa historinha aqui, né? Como que começou, o que eu peguei quando eu entrei no Einstein, né? E como que a gente veio evoluindo ao longo do tempo.
Então, basicamente, quando eu entrei, a gente tinha uma maturidade analítica em ascensão na instituição, né? Já haviam as iniciativas do Big Data e de outras áreas que já trabalhavam com dados dentro da instituição, mas a grande parte dos relatórios que a gente tinha eram relatórios mensais, né? Tinha muito trabalho repetitivo, muito dado em planilha, e assim, quando eu falo planilha, é muita planilha mesmo, né? A gente tinha uma série de controles paralelos, né? Que sempre vão existir, acho que em qualquer instituição, independente do ramo ou do nível de maturidade de dados, a gente sempre vai ter muito dado fora do sistema, né? E isso faz parte do nosso contexto, mas realmente a área da saúde, ela tinha mais ainda, né? Quando a gente via. E a gente começou a montar e pensar em como melhorar, né, esse contexto, em como a gente poder ter esses dados de forma mais colaborativa dentro das áreas. E a gente começou a olhar para um cenário onde a gente tinha o nosso as easy to be, né, que era esse até fevereiro de 2020. Então, a gente queria aumentar nossa maturidade analítica, a gente queria dados e relatórios com mais tempestividade, né, que a gente não estava conseguindo. O nosso foco era automatizar atividades, né, de trabalho repetitivo e colocar esse monte de dado em planilha dentro de bancos mesmo, né? E a gente ainda estava numa questão de como que a gente ia fazer isso, né? Qual que ia ser o nosso roadmap, que ferramentas a gente ia usar. E foi aí que eu assisti aquele treinamento que o Marcos deu, que vocês viram na foto. Estou lá do lado direito da foto junto com o Jeff, no meio daquele time. E foi lá que deu um insight para a gente de, puxa, talvez o Nime link, né, esses dois lados da moeda para a gente. Então a gente começou a trabalhar forte nisso. Na época eu estava numa área da prática médica, né? O Gerson estava começando comigo, né? Até mandar um abraço para ele. E a gente começou a fazer alguns controles usando o Nime, né, dentro das áreas. Só que veio a pandemia, né? Veio o Covid-19, ele bateu forte na gente em fevereiro, né? A gente ainda estava numa fase em que o hospital estava contente com relatórios mensais, né, digamos assim, era o normal, né? Acho que aquela frase que vocês já ouviram, sempre foi assim, ele acontece em todo lugar. Então a gente queria evoluir, mas ainda não existia uma necessidade forte que jogasse a gente para frente da inovação e para frente da evolução, né? E quando veio o Covid, acho que o Covid ele foi o maior catalisador de transformação digital em todas as empresas e com certeza não foi diferente com a gente, né? Então, nesse cenário de crise que a gente se encontrou, a gente começou a ter muitas incertezas, né? Precisava de respostas, precisava automatizar a demanda, precisava de dado em tempo real, tomar decisão baseada em dados e como que a gente saía de um cenário de planilha para isso, né? Então, a gente achou que dava para usar o Nime, né? A gente achou que dava para usar o Nime, dava para estabelecer parcerias, já pegamos cases que a gente tinha construído, né, em menor escala e começamos a isso para a Covid. E a gente começou a montar projetos, né? Acompanhamento em real time, então foi surgindo um fluxo, outro fluxo em outra área, começamos a compartilhar alguns fluxos, entramos em outras áreas com fluxos novos, começamos a automatizar esses fluxos e aí sim a gente começou a gerar insights, né? Começamos a gerar relatórios. Eu deixei a imagem, vocês não estão cegos, a imagem está borrada mesmo, por conta de dados sensíveis que a gente tem. Mas a gente começou a realmente gerar insights para a diretoria, né, insights em real time, começamos a levar informação para dentro das áreas, tomada de decisão, né, e eu tenho um orgulho imenso de ter feito parte de um processo desse dentro do Einstein, e que gera notícias como essa, né, que mesmo o Einstein estourado de ocupação, a gente conseguia adotar medidas para não faltar leito para nenhum paciente, para manter o apoio cirúrgico de pacientes que precisavam, né, sem precisar cancelar por conta da alta demanda de Covid. E eu acho que é isso que é bacana da gente ver, né? Não é só olhar tecnicamente para uma ferramenta, né, mas ver qual que é o potencial de ganho para o negócio que essas ferramentas podem ter, né? E como que a gente catalisa o melhor de cada ferramenta para realmente poder aplicar e tomar decisões baseadas em dados. E eu acho que ficaram algumas lições aprendidas aqui para a gente também, que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né? Então, a primeira coisa expansão analítica depende muito da necessidade do business. O que isso quer dizer? A gente tentou várias vezes implementar em diversas áreas, né? Tentar colocar Nime, tentar colocar decisão baseadas em dados, mas isso só acontece de verdade quando existe uma necessidade, né? Então, se tem uma dica que eu dou para quem está começando nessa área, ou mesmo para quem já está e está com dificuldade de expandir o processo de analytics dentro da empresa, procura um parceiro que precisa do seu trabalho, né? Busca uma área que está realmente interessada em avançar com analytics e começa por ela, porque com certeza um case de sucesso em uma dessas áreas puxa as outras. Trabalhar com entregas parciais e conceito de MVP, então monta um primeiro Nime, não precisa montar um processo gigante, não. Monta um primeiro Nime,
faz uma prova de conceito, entrega um produto pequeno e vai evoluindo esse produto aos poucos. Eu acho que isso dá um ganho muito grande para o poder de entrega de qualquer área de analytics ou de ciência de dados. É melhor a gente deixar feito do que perfeito, né? Acho que vocês já ouviram muito isso, mas assim, fazer rápido, errar rápido, né? Os conceitos de fail fast, monta isso, é uma coisa que o Nime ajuda muito a gente a fazer, né? Criar um conceito, errar rápido e poder modificar. Ser simples, mas não simplista. Então, sempre buscar a simplicidade dentro das soluções, mas não subestimando a complexidade das soluções. Estabelecer parcerias entre as áreas, isso foi muito... a gente viu ainda mais na época de Covid o quanto isso é necessário, né? O quanto é necessário quebrar silos de informação, não deixar áreas donas dos dados, os dados são da instituição, a gente tem que democratizar os dados, isso é uma coisa essencial e que eu acho que é o grande ganho, né, de você ter ferramentas de compartilhamento, de geração de insights que podem ser usadas por muita gente, como é o caso do Nime. E, além disso, eu vou passar a palavra para o Jeff, mas temos vagas. Se vocês acessarem esse QR Code aí, vocês podem se inscrever, participar do nosso time de Data Science. Jeff, se quiser falar mais um pouquinho, fica à vontade. A palavra é sua. Bom, valeu, Bruno. Parabéns pela apresentação, pelo case. Sem dúvida nenhuma, ajudou muito, né, nesse momento de Covid, essa tomada de decisão rápida, né, ter os dados, ter as informações trabalhadas, organizadas, né, com uma automação e muitas vezes até com uma tempestividade bem baixa, quase via real time. Isso, sem dúvida nenhuma, ajudou demais na tomada de decisão e na organização de como o hospital funciona para conseguir, de fato, enfrentar, né, a Covid-19 sem deixar os serviços essenciais e a população sem um atendimento básico ali, né. E, assim, a comunidade, como eu disse, a comunidade de dados, a gente vem ampliando ela, né, conforme ela começou a crescer em 2019, 2020, as próprias áreas de negócio foram entendendo o valor, né, que a gente tem com dados, né, começaram a entender cada vez mais e ver, né, o crescimento dessa maturidade ao longo do tempo. A gente tem essa necessidade de ampliar a nossa comunidade, a gente tem algumas vagas aqui de analista, cientista e engenheiro de dados, né, em diversos escopos e até dentro do nosso hub de Big Data. Então, fica aí o convite para quem tiver interesse em participar do nosso time aqui, ajudar de uma certa forma, direta ou indiretamente, né, mais indiretamente, mas ajudar a população a salvar vidas. Que especial, que maravilha, super rico ouvir um pouco mais sobre o case, sobre os detalhes. E olha só, quem está acompanhando pode até de primeira mão estar se candidatando a trabalhar, né, junto com esse time maravilhoso de dados que estão aí ajudando muitas vidas, né, através dos dados. Então, senhores, primeiramente, muito obrigado por trazer essas informações, é super rico, né, muito obrigado mesmo. E agora tem algumas perguntas aqui para fazer para vocês, tá? A primeira pergunta é, como foi a sua jornada pessoal no Nime? Quanto tempo levou, desde que você, né, foi comentado que teve o treinamento, né, mas quanto tempo levou para, de fato, estar colocando ali algo em produção? Bacana. Cara, o Nime, a curva de aprendizado no Nime ela é muito rápida, né? E aí, assim, tem muitas ferramentas dentro do Nime que a gente pode usar para gerar os insights. Tem ferramentas complexas de serem trabalhadas, né, e que exigem um pouco mais de estudo e de aprimoramento, até mesmo estudo de machine learning para poder usar as ferramentas certas, estatística. Mas, cara, a velocidade que a gente consegue levar uma informação de um lado para o outro, transformar um dado, validar uma planilha, em um dia a gente ensina um analista de dados a fazer isso. Com o mínimo de conhecimento, é muito rápido. Eu aprendi muito no curso do Marcos de Big Data, eu já tinha um conhecimento prévio de ferramentas de ETL, né, isso me ajudou bastante nessa curva de aprendizado, mas é rápido, não demora, é implementável, com conceitos básicos a gente entrega. Eu acho que é importante até para acrescentar, né, qual que é um dos grandes diferenciais do Nime. Ele é uma ferramenta point-click, então a gente não precisa de um especialista técnico ali para poder criar um fluxo, criar uma integração de dados, fazer uma preparação de dados. Se tiver uma vivência, conhecer bem o processo, tiver uma visão de processo, já consegue criar um fluxo ali e ajudar a trabalhar esse dado para tomar decisão. Então, muitas vezes a gente tem profissionais que não são tão técnicos, não são da área de TI, mas conseguem assimilar muito rápido, como o Bruno comentou. Muito rápido consegue aprender e se desenvolver na ferramenta. Legal, legal. Muito bom. Tem outra pergunta aqui, também está em anônimo, tá? Como vocês têm se preparado ou se preparam para se adequar ao LGPD? LGPD é um tema super sensível. O Einstein se preocupa demais com esse tema. A gente vem já há mais de 2 anos e meio já com um grupo multidisciplinar. A gente tem uma squad formada com
tanto a área de Big Data, a área de segurança, a área jurídica da instituição, né? E a gente faz todo esse acompanhamento junto com a lei, entendimento de tudo que tem na lei. A gente tem, lá atrás, a gente levantou todos os gaps que a gente tinha de vulnerabilidade nos dados, né, nos nossos ambientes de dados como um todo. E a partir de então, a gente tem um roadmap, a gente criou o nosso roadmap das iniciativas para poder mitigar cada um desses de fato, gaps, né? E a gente vem nessa jornada, eu acho que assim, o Einstein, de 2 anos atrás para agora, teve uma evolução gigante nisso, né? Então, as vulnerabilidades até internas que a gente tinha, hoje a gente já não existe mais, a gente já conseguiu mitigar demais isso, né? E sempre com apoio na lei mesmo, né? Entendendo também, né, o que a gente pode usar, o que a gente não pode usar, né? Quando que a gente pode usar um dado anonimizado, um pseudo-anonimizado, quando que a gente vai poder usar um dado pseudo-anonimizado, né? E assim por diante. Então, as informações sensíveis a gente tem que tratar com muito cuidado, mas a gente também sabe que tem muito valor, né, entender essa história e tirar o valor, entender esses dados, relacionar esses dados e trazer os insights para o negócio. Então, como que a gente vem organizando isso? A gente tem o nosso data lake, a gente tem toda uma camada no nosso data lake de anonimização. Então, a gente tem profissionais que acessam dados 100% anonimizados, né? Uhum. E a gente tem, de fato, as análises dos processos operacionais que precisam do dado real, porém, isso já é um ambiente totalmente restrito e voltado, de fato, para o negócio. Né? Sensacional, sensacional. Muito obrigado, Jefferson. Mas algumas perguntas aqui. Lorena Farias, o case da Covid-19 irá ajudar a dar continuidade em outras áreas? Com certeza. Na verdade, esse case ele foi criado por mim em conjunto com a área da epidemiologia. Eu queria até mandar um abraço para o pessoal da epidemiologia, que foi super parceiro nesse período, né? Eu acho que esse tempo que eu falo que eu trabalhei com o NIME, eu passei por 3 áreas diferentes, e as 3 áreas, por mais que eu não esteja nelas mais, elas continuam usando o NIME e continuam sustentando os processos. Então, isso é uma coisa muito importante também da gente citar. Os dados do Covid que foram criados, a partir do momento que a gente começou a integrar esses dados com o NIME, são esses os dados que alimentam praticamente toda a instituição e os reportes para os governos que o Einstein faz. Então, esse dado, além dele ter sido persistido, né, integrado, trabalhado e compartilhado, hoje ele ainda entrou num processo de governança recentemente para ser compartilhado com toda a instituição que precisar do acesso. E até acrescentando, né, a gente tem, voltado para o Covid, são diversos painéis que a gente tem, em fins distintos, né, desde a monitoração de casos de pacientes internados, até uma parte de ventilação mecânica, a gente tem uma monitoração que a gente usou o NIME para poder fazer essa integração, e hoje essa demanda está com essa área da epidemia, então um abraço para todo o time da epidemia aí, que foi um case também de muito sucesso, e não só esses, né, voltado para o Covid, a gente tem outros cases também na instituição. Temos cases de áreas como de auditoria, de áreas como RH, segurança do trabalho, entre outras. E também a gente tem algumas iniciativas muito interessantes aí. Sensacional. Deixa eu ler mais uma aqui. Quais conselhos vocês dariam para gestores de outras empresas que gostariam de adotar NIME na sua jornada? Por onde começar? Por onde começar? Acho que assim, por onde começar? Eu começaria com o entendimento da maturidade da instituição, com mapeamento de maturidade e identificando os potenciais, as dores, né? Primeiro, identificando as dores, né? As principais dores das áreas de negócio que precisam atender, e identificando os potenciais, com uma pesquisa de maturidade, né? Então, identificar as dores, identificar as pessoas, e aí, assim, começar a pilotar cases, né? Não começar amplo, né? Com várias áreas ao mesmo tempo, mas pegar os cases mais estratégicos para começar a rodar, sentir o valor e entender, né, o ganho que isso vai trazendo para a instituição, e aí sim, organizar um plano de expansão um pouco maior para poder elevar o nível de maturidade como um todo. É isso. Eu queria acrescentar também, né, que acho que até eu comentei na apresentação, mas é bom reforçar, é procurar um parceiro forte de negócio. Eu acho que a gente, como gestores de dados, né, como provedores de inovação e de automação para dentro da instituição, a gente precisa sempre buscar um sponsor forte, um parceiro forte, né? A área de dados, ela não faz nada sozinha, ela não faz nada sem o negócio. Então, a gente precisa muita resiliência e muita parceria, né, nesse tipo de coisa. E na questão da ferramenta, né, não sei se a pergunta foi na questão de começar a implantar, por onde começar de negócio ou por onde começar tecnicamente, o NIME ele permite você baixar ele e rodar ele na máquina sem a necessidade de instalação.
Então, isso ajudou demais a gente, inclusive, a fazer POCs, né? Então, em vez de esperar a TI aprovar a instalação do Nime durante meses, né? De repente, aprovar a instalação de uma nova ferramenta, você consegue executar ele no seu desktop, criar cases e deixar rodando na sua máquina enquanto você valida isso junto com a TI. Então, acho que isso é um ponto muito positivo também, né? Frente a ferramentas de mercado que exigem instalação. E é isso, é fazer o alinhamento, alinhar com a tua área de dados, alinhar com a sua TI, alinhar com a sua área de negócio e vai para cima. Pega um case e faz. Pilotar, testar, errar rápido, né? E Legal. ir para cima disso. Legal. Então tem aqui mais uma última pergunta do Pablo Wilton. O Nime é utilizado em produção ou as soluções finais são implementadas com outras ferramentas, por exemplo, Python, C, C++, R, usadas em conjunto do Kubeflow, Airflow ou outra ferramenta para pipeline? Uma pergunta bem mais técnica aí, né? Tá bom. Hoje o Nime ele está no ambiente, a gente usa ele como produção, né? Existe uma discussão grande de arquitetura, né? De arquitetura de dados para qual que seria uma arquitetura ideal, o que a gente consegue usar ou não. O que eu vejo, né, pessoalmente, né, a gente vai ter um retrabalho muito grande se a gente for, por exemplo, montar todo um processo no Nime e depois a gente for reescrever isso em PySpark. Será que tem sentido a gente reescrever isso? Qual que é o know-how que o colaborador vai ter que ter para ir para essas outras tecnologias, né? Será que a gente realmente vai ter ganhos para isso? Acho que tem que avaliar, cada cenário tem as suas particularidades, né? Mas hoje a gente atua muito com ele em produção mesmo, ele está rodando hoje, a gente tem as rotinas rodando, né? E óbvio, dependendo da necessidade, caso a gente tenha alguma necessidade um pouco mais robusta, que a gente precisa de fato ir para uma tecnologia diferente, a gente pode reescrever isso. Mas, ao meu ver, eu acho que a gente tem que ter uma organização para, de fato, sustentar esses processos e atuar com ele como produção. Até para você conseguir, de fato, continuar tendo as agilidades, né, em toda a demanda que vier de evolução, de alteração, de atualização daquele fluxo, o Nime possibilita isso, né? Então, se a gente reescrever em outra ferramenta, a complexidade vai aumentar muito, o número de profissionais que vão atuar vai acabar complicando e a gente pode perder tempestividade. A minha recomendação é ter uma organização, né? Não ter um shadow IT, tá? Mas ter, de fato, uma organização ali central para ter papéis, responsabilidades, áreas e pontos focais para sustentar isso e garantir essa produção. Isso. E eu diria até mais, né? Até pela própria característica de ferramenta point and click do Nime, o Nime ele é um orquestrador de processo muito melhor do que o Python, por exemplo. Então, o que eu diria para você rodar o Python usando o Nime, né? Então, você cria um script de Python e usa ele no seu processo orquestrado junto com o Nime, porque você consegue integrar, exato. Você consegue tirar dados do SQL, do Hadoop, juntar os dois, rodar uma predição em Python e ter uma saída final em outro banco de dados. Então, ele funciona como uma ferramenta de orquestração de processo também. Então, é uma vertente bem viável para a gente utilizar. Ele não precisa substituir Python, substituir outras ferramentas. Ele pode ser usado em conjunto e como integrador. Maravilha, eu acho que é super rico, né? Debater um pouco mais sobre isso. Muitas empresas estão usando o Nime justamente como um orquestrador, uma vez que há tantas possibilidades, muito fácil de se interagir com ferramentas, com aplicações, com nuvem, com o seu cluster. Maravilha, gente. Eu quero agradecer ao Jefferson e ao Bruno, foi excelente, foi super rico estar ouvindo um pouco mais dos cases do Albert Einstein. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, valeu, gente, Thiago. a gente que agradece. Valeu. Queria mandar um abraço só para o pessoal da cirurgia, que sempre me apoia aí, meus colegas de negócio, pessoal da prática médica que me ajudou no meu começo aí no hospital, pessoal do Big Data, que é fortíssimo no nosso apoio, e o pessoal da Epidêmio, que sempre foi parceiro aí ao longo do tempo. Valeu, gente. Eu vou resumir. Obrigado, galera, aí. Um abraço para toda a comunidade de dados do Einstein. Obrigado, gente. Até mais, tchau, tchau. Agora eu vou chamar o Marcos e a Andrea para a entrevista. Bem, sejam bem-vindos a todos. Olá, que legal. Olá. Parabéns, Andréa, pelo trabalho do Einstein. Fiquei super feliz. Que bacana, que time legal, hein? E, eu fico pensando, né? Quem diria, né? A área da saúde, hospitais, numa maturidade tão interessante aí no uso dos dados. Parabéns aí para você e para toda a equipe, tá? Obrigado, Andréa. Obrigado, Marcos, pelo convite também. Ter a oportunidade de estar aqui dividindo aí esse momento com vocês aí. Muito bom, pessoal. A oportunidade bem bacana estar aqui com a Andréa. Ela tem uma carreira muito sólida aí, com uso e aplicação nas estratégias dos dados, bancos, enfim, agora está na área da saúde.
Então, depois você acessa o LinkedIn dela, você vai ver lá as experiências, mas é um privilégio para a gente poder estar conversando com uma pessoa tão experiente assim. Então, olha, usa o Q&A, manda suas perguntas, depois a gente vai fazer algumas perguntas para a Andréia. Andréia, quero começar com uma pergunta aqui. Bom, quais são os benefícios que você vê de uma empresa adotar a estratégia dos dados? Que benefícios que você entende que traz para uma empresa? Aí, se você puder levar um pouco o viés da saúde, seria bem interessante. Tá bom. Acho que aqui na saúde tem o Triple Aim, né, que são 3 grandes objetivos estratégicos aqui, né? Então tem um foco muito na experiência, né? E aí tem N aplicações aí que a gente pode pensar nessa camada de experiência, desde você ter uma visão da satisfação, poder atuar rápido aqui nos detratores, né? Entender o que está sendo escrito, falado, traduzir com Analytics para direcionar mais ações, né? Acompanhar tem muitos devices, né? Por exemplo, UTI, sistema intensiva, você ter aqui sinais vitais e monitoramento em tempo real, né? Um segundo objetivo é saúde populacional, né? Então, se olhar uma população, fazer análise de georreferenciadas, né? Identificar onde você pode atuar, ter uma frente com pesquisa também, de fazer análise retrospectiva, ver como foi o uso, por exemplo, com determinada medicação, o que foi mais eficaz, foi menos, né? Então, segundo pilar de saúde populacional. E um terceiro, muito foco em eficiência, né? Então, como otimizar processo, otimizar escala, né? Você conseguir fazer uma predição de demanda para otimizar a escala, melhorar a produtividade, por exemplo, com reconhecimento de imagem, né? Então, trabalha um pouco mais operacional em radiologia, você poder fazer coisas mais simples, mais rápidas e dar mais tempo para, de fato, o humano aqui está na parte de maior cognição, mais complexas, né? Sim. Fora a tomada de decisão, né? Acho que, no geral, né? Tomada de decisão de gestão, né? De direcionamento. Então, dados sempre tem que ser um direcionador, né? Muito Sim. forte. Muito interessante. Uma coisa interessante da área da saúde é que o uso dos dados traz benefícios para o negócio e um benefício direto para a vida das pessoas, né? Que você mencionou, e o próprio Jefferson e o Bruno falaram de case de monitoramento, de equipamentos, enfim. Então, é um benefício direto ali para a saúde humana. Isso é muito interessante. E aí, eu queria fazer uma segunda pergunta, quer dizer, o Einstein, de coisa que eu estiver errado, me parece que é um outlier, quer dizer, ele tem um nível de maturidade dos dados que não é tão comum em hospitais ou em empresas da área, instituições da área da saúde. Como é que você vê, de maneira geral, a maturidade dos dados na área da saúde? Bom, vou fazer um paralelo aqui com o setor financeiro também, né? Acho que talvez até, como o Jeff mostrou aqui, né? A maturidade na saúde começou em 2016 para 2017, ainda num viés mais exploratório, né? Uma veia muito grande de pesquisa, né? Acho que em 2017, 2018, começou a ganhar mais força, uma visão mais de apoiar mais as áreas da instituição, né? Então, olhar um pouco mais ampliado. Então, eu diria que aqui, dos últimos 2, 3 anos, a gente ganhou mais força, começou a propagar nas áreas, né? Então, quis fazer essa comparação com a área financeira, né? Que foi o que me chamou a atenção quando entrei no Einstein, porque quando você está numa instituição financeira, é muito exatas, né? Dinheiros, administradores, etc., né? Quando você entra na área da saúde, é muito humanas, né? Então, as primeiras reuniões só com os profissionais da saúde, né? E uma dificuldade muito grande de avançar no modelo de hub and spoke nas áreas, ou de explicar que as áreas tinham que ter autonomia para gerar dados, que eu precisava ter esses profissionais de analytics nas áreas, né? Então, começou aos poucos, né, identificando, como eles falaram, algumas áreas chaves. Então, fui achar lá o Jeff, fui achar o Bruno. Não, o Bruno eu vou colocar nessa área aqui e acho que tem um lado legal da saúde, que é o propósito, né, que você falou. Eu acho que isso motiva os profissionais, né, para virem trabalhar com a gente. E eu acho que nisso a gente conseguiu trazer bastante gente para as áreas, né, conseguir identificar pessoas da saúde que já tinham esse viés, né, de querer fazer uma coisa diferente, de querer tomar decisão por meio de dados. Então, achamos algumas áreas-chave para conseguir fazer esse movimento. Eu acho que o nível de maturidade ainda é intermediário, assim, acho que a gente tem uma longa jornada pela frente, tá? Se a gente pudesse comparar com o banco você acha que está um pouquinho mais maduro, na sua opinião?
Sim, sim. Então, sei lá, agora, 8 anos atrás, a gente estava fazendo Self-Service BI no Tableau. Uau. E a gente começou esse movimento no Einstein há 3 anos atrás, né? Sim. Antes, então, era algo... Então, acho que a gente tem um delta aí de 5 anos, mas a pandemia vai acelerar para a gente reduzir esse gap aí. Legal. Bacana. Você comentou aí de trazer os profissionais, eu queria pegar um gancho um pouco nisso, porque eu lembro que o primeiro algoritmo que eu fiz, que não envolvia modelo estatístico, um algoritmo genético, eu tive que construir na mão, escrever um código em C para fazer isso. E aí, hoje você tem algoritmos inúmeros, né, que você pode, já estão prontos, antes você tinha que escrever muita coisa, e aí hoje você tem muita coisa pronta, os softwares também estão muito mais amigáveis, você vê o exemplo do Nime, você clica em point, você já sai utilizando, então você tem, de certa forma, uma facilidade para as pessoas se educarem nos dados, né, aprenderem, e a gente tem um monte de cursos também hoje, por aí, mas ao mesmo tempo há uma escassez de profissionais e vocês estão prospectando profissionais, estão abrindo vagas. Ontem eu conversei com o Kendi da Via Varejo e ele mencionou que é difícil encontrar profissionais. Bom, nós temos hoje facilidade no sentido computacional, no sentido de técnicas e plataformas, temos várias opções hoje de se instruir. O que está faltando, então? Ao mesmo tempo, nós vemos muitas pessoas se capacitando ou já se capacitando para curso de Data Science. O que está faltando? Você acha que está uma demanda maior do que... tem uma demanda ainda maior, grande, de profissionais? Está maior do que o número de pessoas se formando? Ou a qualidade também não é suficiente para atender as empresas? O que você vê nesse cenário? O mercado está bastante aquecido, né? Então a gente tem alguns debates recentes com a área de recursos humanos, né? Acho que se você for ver, o Brasil está no segundo top com maior busca por esse tipo de profissionais aqui no mundo, assim, quando pega o LinkedIn, 2.000 engenheiros, não sei quantas vagas de cientistas, então, assim, tem muita demanda, né? Então, e a rotatividade também é muito grande, assim, 40% dessas pessoas estão mudando de emprego aqui a cada um ano e pouquinho, né? Então, eu acho que o mercado ficou ainda mais aquecido com a pandemia, essa necessidade de tomar decisão por meio de dados, então tá bastante difícil, né? Então, acho que o que a gente vem tentando fazer é posicionar o Einstein em área de Big Data como uma referência, realmente, trazer muito o que move essas pessoas, que é o propósito, e, de fato, né, ter projetos relevantes, projetos que inspiram aí essas pessoas, trabalhar aqui num ambiente de trabalho flexível e aí remoto, né? A gente já tinha essa briga de ter trabalho remoto, a gente já tinha conquistado isso internamente, com a pandemia isso virou uma verdade, mas antes não era, e a gente já tinha flexibilizado isso. Então, tem alguns diferenciais também na área, né, para atrair esses profissionais, né, e um processo seletivo, assim, a gente é bem rigoroso, assim, eu falei, não vou entrar na barganha do mercado, porque não adianta eu trazer um profissional que não tem o skill que eu quero, um valor muito alto, porque a barganha do mercado está sim, a gente está vendo isso, a gente está sendo um pouco firme de buscar os skills que a gente quer, de ter as avaliações técnicas. Vai demorar um pouco mais, mas é um investimento importante de trazer os profissionais que a gente quer. Então, um trabalho muito grande com a área de pessoas, de retenção, o que é diferencial para essas pessoas, né? Não é só salário, que benefícios, é outra coisa, assim, é um pouco de flexibilidade de trabalho, de estar em vários projetos, de estar em projetos que você vê que tem resultado. Então, acho que de ver que tem uma estratégia que é priorizada, né, que você tem um sponsor para andar com aquilo, enfim. E você acha que tem muitos profissionais que, como você avalia, que está um pouco abaixo do nível técnico necessário, e o quanto soft skill também é importante para esses profissionais? São duas perguntas, quer dizer, uma nós temos aí alguns profissionais disponíveis, né, são poucos, está disputado, no entanto, você acha que esses profissionais têm um bom nível técnico? E uma outra pergunta é o quanto soft skill é importante na carreira de um profissional data science ou data analyst, na sua opinião?
A gente tem aqui hard e soft. Sempre que a gente faz uma análise, a gente olha os dois, hard skill e soft skill. Então, assim, acho que hard skill a gente... eu diria que engenheiro de dados está muito difícil. Arquiteto de dados, pior ainda. Acho que até cientista eu acho que a gente está conseguindo um pouco mais a atração, mas engenheiro de dados até me surpreendeu. Acho que teve aquele boom de ter cientista de dados. Eu acho que as pessoas se aceleraram nesse conhecimento e agora que você vê que o equilíbrio... Você precisa ter engenheiro de dados, né, para você conseguir produtizar soluções. Sim. Isso fez com que... A gente fez muitas entrevistas de engenheiro de dados e a gente não aprovou muitos também. Então, acho que tem sim oportunidades assim, de ter profissionais mais prontos nas novas tecnologias, né? Big Data, Cloud, etc. Então, você ainda tem muito profissional de BI, de Analytics, que é um skill importante. Mas quando você fala, não, mas eu quero olhar para tecnologias que vão habilitar Advanced Analytics, né? Eu acho que ainda tem a oferta desses profissionais ainda está baixa, né? Então, vejo algumas, até parceiros nossos, né, criando programas de formações mais robustos, abrindo esse programa de formação para o mercado sem custo, porque nem os fornecedores que nos apoiam terceirizados não estão conseguindo repor as vagas. Uau. Então, eles, né, uma estratégia de colocar programas de formação, formar essas pessoas, e a gente também está criando assim, uma carreira de entrada também para formar essas pessoas. Então, acho que sim, tem uma oportunidade aí de formação muito grande aí, com as novas tecnologias. Sim. Legal. E dado que vocês têm feito um trabalho, estão recrutando, crescendo a área, estão fazendo um trabalho muito interessante, eu queria te perguntar qual que é o papel do C-Level que você vê nessa linha de ajudar a empresa na estratégia dos dados. Qual que é o papel do C-Level, na sua opinião? Onde ele entra nesse contexto? Assim, eu diria assim, é muito mais fácil quando você tem um sponsor, né? Você tem uma pessoa, seu CEO, fala, isso daqui é parte do nosso planejamento estratégico, né? Então, Big Data e Analytics é parte do planejamento estratégico, né? A gente cria um plano anual, né? Envolve as áreas, né? E provoca as áreas para tomar decisão por meio de dados também. Então, ter um C-Level que é data-driven, assim, na tomada de decisão, faz toda a diferença, né? Então, ele mesmo conta essas histórias aqui, que quando você começa a olhar para o dado, você começa a ver o problema no dado, você começa a falar, não, tá errado, vamos corrigir, isso move, né? Move as pessoas, né? Eu tô olhando para o dado tá errado, vamos corrigir, vamos melhorar, mas eu só tomo decisão por meio de dados. Então, se você não tem uma pessoa ali em cima fazendo isso, é mais difícil. Quando você vai defender, às vezes, um investimento, olha, então eu preciso ter um time aqui para começar, né? Mesmo que menor, né? Você ter alguém que está patrocinando isso, né? Está bancando isso, está entendendo que isso é relevante, que isso é estratégico, ajuda muito. Lógico, você tem que ter uma cadeia de pessoas na instituição que também querem ir com você nessa jornada, né? Então, depois tem a mobilização dos líderes, dos times, né? Então, acho que bottom-up, top-down, acho que esse alinhamento é importante, né? E tive sorte ali no Itaú, né, de ter uma liderança trouxe isso muito forte, ajudou a defender um budget dedicado para o centro de analytics, senão as coisas nunca eram prioridade versus um sistema transacional, um novo produto, um novo serviço, né? Então, teve um sponsor. E aqui no Einstein acho que é a mesma coisa, né? O Henrique, nosso CEO, ele é o driver dele é muito forte aqui em dados, né, com um pilar estratégico. Então, isso nos ajuda muito. Que ótimo, muito legal. E, André, quais os principais desafios que você vê de adotar uma estratégia dos dados numa instituição de saúde? Porque a área financeira tem ali os seus sua realidade e saúde tem a dela. Está diretamente ligado com vida, né? Com saúde, com pessoas, né? Na verdade. Então, quais os principais desafios que você vê quando uma instituição de saúde quer seguir numa estratégia dos dados? Eu acho que primeiro tem a ver com esse ponto que eu falei da carreira de dados, né? Então, quando identifiquei, assim, que a gente não tinha as pessoas nas áreas para a gente conduzir projetos conjuntos, né? Assim, sim. Você tinha o profissional da saúde,
né? Mas você não tinha uma pessoa que ganhasse autonomia. Então, acho que o primeiro ponto é pessoas, carreira. Definir melhor essas carreiras, o analista de dados, o engenheiro, o cientista. E um papel importante que a gente chama que é o translator, né? O consultor de analytics. Esse cara que que ele navega da saúde para a ciência de dados e consegue traduzir a língua, né, da saúde. Então, essa comunicação pode ser mais difícil, né? A saúde tem uma linguagem complexa, difícil, com termos complexos, difíceis, etc., né? Uma outra língua e dados também, né? Então, tem alguém que conecte isso. Então, acho que um dos grandes desafios foi esse. Então, a gente começou mapeando as áreas-chaves, organizando as carreiras, definindo, aprovando até, eu ajudei a defender profissionais para essas áreas, depois ajudar a repensar o processo de seleção para a gente trazer o skill que a gente precisava, né? Então, esse foi um primeiro desafio, que era tanto ajudar a criar carreira, atrair e formar. Então, identificar os talentos, né? Então, a gente entrou em contato com os gestores, quem que são os talentos aqui que a gente está querendo desenvolver dentro das áreas, formar essas pessoas, identificar essas pessoas para conduzir os casos de uso com a gente. Acho que o segundo desafio foi porque tinha muita oportunidade. Que ótimo! A ponto de você se perder nas oportunidades. É verdade. Tem que fazer escolhas, né, nesse caso. Então, por onde começar pequeno, né, é meio clichê isso, mas de fato escolher 1, 2 casos de uso, escolher, que nem o Bruno falou, algumas áreas-chaves, né, que estão afim, estão com a gente, né, porque a gente já tentou fazer projeto com área que lá na frente, na hora que você vai colocar na operação, então não dá, mais difícil. Então, não, a área tem que estar muito comprada com aquele desafio. Sim. Então, acho que esse também é acertar um pouco nessa escolha, né? Definir bem o problema que você quer resolver. Então, às vezes é muito difícil definir o problema, né? Então, gastar um pouco mais de tempo. Então, a pessoa não tem ainda uma maturidade dos dados, tem que fazer essa tradução, né? Quer dizer, às vezes o problema não é necessariamente execuível, né? Porque os dados não permitem, em alguns momentos, ainda que tem um baita case, né? Então tem um alinhamento de expectativas aí, né? Isso. E a gente viu que não tinha uma outra dor aqui, não tinha ambiente básico para trabalhar, assim, bem simples, assim, aquilo que eu falei você não tinha um sandbox, você não tinha um ambiente para eles brincarem com os dados, não tinham, estava implantando Power BI, mas você não tinha uma formação para as pessoas planejada, então começar a formar essas turmas, as trilhas, né? E um pouco desse coach, o papel que o Jeff começou a fazer, ele começou como governança, mas agora ele está mais, a gente quebrou, né? Assim, na verdade, você quase não consegue olhar para a governança, porque tem tanta necessidade de análise descritiva ainda nas áreas, né? Que é dar um coach, que acabou sendo o primeiro ponto para atuar, assim, né? Ajudar as áreas a ter autonomia para fazer estudos, relatórios, né? Parar de pedir para a tecnologia algo que não dá conta, né? Não vai dar conta, porque são tantas demandas, tantas áreas e cada vez mais não vai dar conta. Isso, então é muito ainda meio estágio inicial, assim, de ter as pessoas nas áreas, ter ambiente, ferramenta, ter acesso. Acesso era Sim, com certeza. Não tinham acesso a algumas informações, então quebrar alguns paradigmas de acesso à informação também. E achar aí as áreas-chaves aqui para criar alguns casos de uso. Então, a gente já saiu dessa curva de procurar as áreas-chaves para ser procurado, né? Então, agora a gente também está no momento de organizar melhor esse processo de coaching, né? Poder escalar mais esse processo para dar velocidade. Excelente. André, agora algumas pessoas fizeram várias perguntas, tem perguntas pipocando aqui, e aí o Thiago vai fazer algumas perguntas para você que trouxe da audiência. Eu vou mutar Tá bom. Estão me ouvindo, pessoal? Podem me ouvir? André, me ouve? Estou te ouvindo, Thiago. Tudo bom, Andréa? Tudo bem, Thiago? Tudo bom. Queria fazer algumas perguntas para você aqui do público, tudo bem? Começando com o Alex Plesco. Existe aplicação de analytics ou machine learning em real time a partir de dados de IoT dos instrumentos médicos em UTIs, por exemplo?
qual a dificuldade de extrair os dados dos diversos tipos de equipamento médicos de vários fornecedores diferentes? Tá bom. A gente tem um caso de uso com chamada deterioração clínica com semi-intensivo UTI para capturar os sinais vitais, né? Então, isso é uma aplicação aqui para você ter um controle dos sinais vitais e conseguir antecipar a atuação, né? No atendimento. Então, em vez de você ter um time, por exemplo, de enfermagem que precisa ir a um quarto avaliar alguma distorção, você já tem uma central de monitoramento real-time para isso. Então, isso é um caso de uso. Eu acho que, assim, o desafio com dispositivos, ele existe, mas, assim, não, com as tecnologias novas, assim, não depende. Na verdade, a resposta depende. A gente tem uma multiplicidade de sistemas, alguns funcionam por evento, outros não. Às vezes tem que ter um convencimento aqui de colocar tecnologia de captura por eventos, né, CDC, enfim, tem umas discussões para a gente ter real-time, por exemplo, com prontuário eletrônico, a gente trabalha muito com near real-time, mas a gente vem superando esses desafios. Acho que tecnologia tem, às vezes é um pouco mais de que as áreas nos permitam a gente testar, mostrar que dá para fazer, que não vai impactar a disponibilidade do ambiente, que a gente se plugue, às vezes, em ambientes que é shadow, né, que a gente faz, e aí a gente mitiga qualquer risco de impacto na operação. Então, acho que tem uma preocupação muito grande de você se conectar em algo da operação e isso poder, de alguma forma, poder impactar performance, disponibilidade, etc. Então, a gente vem trabalhando aí com ambientes shadows e onde a gente se pluga real-time neles, né? Mas hoje a realidade é muito near real-time, tem muitas coisas que a gente está conseguindo quebrar em algumas barreiras com algumas sistemas chaves para ter isso real-time. Legal. Obrigado, André. Faz todo sentido. Eu vou fazer mais uma aqui do Edson Pereira. Esse perfil de Self-BI eu enxergo como um problema quando as pessoas não são bem qualificadas. Para esse ambiente que vivo na minha empresa, qual seria o caminho? Treinar ou contratar mais cientistas de dados? Boa pergunta. Boa. Bom, falando em Self-BI, eu vejo é mais um perfil de analista de dados que a gente chama aqui, né? Você não precisa ter um skill de Advanced Analytics, mas você precisa ter um skill que a gente busca aqui de programação, né? De SQL, de NIME, de ferramentas de transformação de dados, de visualização de dados. Eu acho que isso já tem um grande ganho. Eu sou muito a favor de democratizar, eu já ouvi muito isso. Eu falo, gente, não adianta a gente sentar em cima do dado, né? Cara, eu prefiro que as áreas usem, podem até usar errado, mas a gente começa a olhar para o número e dar accountability, que a área é steward do dado, quer dizer, cada área de negócio ela é dona, entre aspas, eu não gosto de usar muito o nome owner, mas assim, ela é responsável por aquilo como ativo, ela tem a responsabilidade de publicar um dado correto, que aquilo vai nortear a tomada de decisão. A gente sabe que isso é bonito nas palavras, né? Às vezes não é tão fácil, mas assim, começar a dar accountability para as áreas, né? Analista de dados, sim, eu acho que vocês têm que nivelar, assim, a pessoa precisa saber o que ela precisa conseguir tratar um dado, precisa conseguir cruzar um dado, não gerar duplicidade, então, sim, eu acho que vocês têm que ter, aí a gente faz alguns testes, assim, para validar o skill antes de contratar essas pessoas, e tem trilhas de formação também. E aí o que a gente fez um pouco, que acho que, assim, a gente não está 100% ainda com êxito, mas começou a criar uns grupos de interesse, então... Dados de produção, dados de finanças, que sempre era uma discussão de conceitos e tal. A gente começou e até criando comitês de governança de dados, mas aí tinha muita gente, o assunto às vezes não se desenrolava. A gente está indo numa linha agora de criar alguns grupos de interesse. Então, quero resolver produção. Quais são os indicadores? Qual que é a regra de negócio? Qual que é a melhor fonte? Coloca só as pessoas que estão muito associadas a esse tema para discutir, debater, fazer a sugestão, qual que é a fonte única da verdade aqui para esses indicadores, e aí dar visibilidade num comitê, então, gente, é isso. E colocar isso num catálogo de dados, né, democratizar isso, contar isso, fazer, sei lá, workshops aqui para explicar isso para conceitos institucionais, né. Agora, para exploração, eu abriria para exploração. Então, assim, cara, tá num catálogo, esse é o dado, qualifica o dado, né, então fala, esse aqui tem X estrelinhas, esse dado eu sei que tem o Steward, ele já validou, o conceito tá certo, tem algumas regras aqui, mas eu sou mais na linha de deixar as pessoas explorarem, tá? Se não
você nunca vai achar os problemas, e achar os problemas é bom para você resolvê-los, né? Senão você não resolve também. Maravilha. Eu tenho aqui uma última pergunta da Samantha Dalagnese. Andréa, como você vê o cenário de integração de prontuários hospitalares com prontuários ambulatoriais? Bom, aqui a gente tem um sistema de prontuários eletrônicos bem integrado, né? Que a gente usa o Cerner Millennium, né? Mas também a gente tem vários sistemas periféricos, né? Então, hoje a gente integra todos esses dados no Data Lake, né? No ambiente informacional central. A gente tem um desafio de falar a língua desses N sistemas, então vem sendo aprendizado aqui. Tem muita coisa que está na cabeça das pessoas, então a gente usa catálogo de dados, usa esse conhecimento que a gente vai criando, né? Buscar documentar isso. E também começar a padronizar, né? Então, ter padrões, né? Definir alguns padrões de nomenclatura, de domínios, para que permita o cruzamento dessas informações, né? Tem conceitos de master data, a gente ainda não tem isso bem consolidado, mas uma discussão que eu estou puxando mais forte de ter alguns dados mestres aqui de entidades super estratégicas para a gente, né? Então, paciente, médico, aluno. Então, apesar de ter alguns padrões bem mais definidos, a gente tem muita oportunidade aqui para conseguir integrar mais facilmente esses dados, né? Então, acho que tem uma longa jornada, mas é por aí, pela governança, pelo padrão, usar aí padrões, né, até globais, né, de comunicação de dados, e, enfim, começar a documentar o conhecimento sobre esses dados. Acho que vai ser uma jornada. E tem arquiteturas, né, que tenta criar essa camada de eventos, né, se comunica lá no ambiente informacional, buscar a gente tinha e ainda tem um pouco de silos de dados, então tentar trazer tudo para um ambiente comum, com aí padrões. Então a gente tem o administrador de dados, né, informacional, transacional, estamos tentando conectar melhor esses domínios e esses termos aí de negócio. Maravilha, Andréa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas todas as respostas e todas as informações super ricas, né, que você forneceu ao nosso público. Agradeço demais a sua presença, em nome da UpData e do NIME, muito obrigado. Thiago, eu que agradeço aí. E Marcos também, obrigada pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse evento e pela parceria que vocês têm tido com a gente. Legal, obrigado, Andréa, super legal e conta conosco aí, eu acredito que foi um tempo muito rico aí para todos, acho que todos os participantes saíram com vários insights aí para dar início ou aperfeiçoar a estratégia de dados aí nas suas respectivas empresas. Então, muito obrigado. A gente se vê. Você vai receber uma lembrancinha nossa aí não deu para chegar ainda a tempo, né? Por conta aí dos momentos que a gente está vivendo, da pandemia, mas você vai receber uma lembrancinha nossa aí do NIME e UpData. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, viu? Obrigada, fica tranquila. Você é meu colega de faculdade. Claro. Não tem lembrancinha, não. Então tá bom. É do coração aqui. Bom te ver. Fiquei super feliz. Tá bom, tchau. Obrigada. Tchau. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos. Foi uma manhã bem interessante. Espero que você tenha gostado. E para aqueles que têm interesse em entender mais como automatizar o processo de dados na nuvem, não perca amanhã o nosso workshop com o Natan e Marina. E também vamos ter algumas novidades a respeito do NIME, que o Thiago vai dar alguns highlights. Então, muito obrigado, um excelente dia a todos. Um abraço. Tchau, tchau.